Tá tudo ok, pessoal? Então beleza. Bom, nós vamos dar continuidade, né, à nossa aula. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos poderes da administração pública, tá bem? Nós vamos falar um pouquinho, vamos dar continuidade ao poder de polícia que nós tratávamos na aula passada, foi isso? Foi aonde nós paramos. Vocês viram que eu disponibilizei no Drive a apostila, né? Uma apostila que eu sempre faço assim resumida, sempre disponibilizo, e também o slide, tá? Então, o slide que nós vamos utilizar em sala também já está disponibilizado, tá bem? Então, vocês... Alguém perguntou alguma coisa? O áudio estava baixo aqui. Então, vocês, através daquele relatório semanal que já está atualizado, né? Que eu encaminhei, se eu não me engano, no sábado ou na sexta, eu não me recordo. Vocês podem utilizar, tá ok? E seguir aí as nossas aulas, tá bem? Então, nós vamos continuar falando sobre os poderes da administração pública, porém, eu gostaria que nós voltássemos um pouquinho ao poder de polícia, tá? Para a gente fazer uma análise sobre um julgado que teve em relação a um processo administrativo disciplinar, para que vocês compreendam o que é esse processo administrativo disciplinar na prática. Então, eu trouxe um relatório de um PAD de um município e nós vamos fazer a análise, como que foi esse procedimento, até para que vocês consigam verificar aquilo que nós tratamos em sala de aula com relação ao poder disciplinar, que há sempre uma comissão para analisar todos os fatos, ou através, inicialmente, de uma sindicância, ou logo já com um PAD, com um processo administrativo disciplinar. Nós vimos que há uma comissão formada por servidores, né? Nós, de preferência e obrigatoriamente, devem ser servidores estáveis, né? Servidores efetivos estáveis e não aqueles que estejam em estágio probatório. Vimos também que o número de servidores que sempre se utilizam é de no mínimo 3 servidores para compor essa comissão que realizará tanto a instrução quanto a emissão do relatório, né, que é a comissão processante do processo administrativo disciplinar, ela que conduzirá todos os atos do processo administrativo disciplinar. Então, inicia aí com uma portaria instaurando o processo administrativo disciplinar. Então, uma portaria é um ato do chefe do Poder Executivo que instaura e nomeia os membros da comissão. E vimos também que passa pela fase do inquérito, que é aquela fase de instrução do PAD, né? E, por fim, o PAD termina com o relatório da comissão, né? Então, esse relatório é um resumo de todos os atos, de todas as provas colhidas durante o PAD, aonde a comissão opinará, dará um norte à autoridade que realizará o julgamento. Então, após a emissão do relatório, de acordo com a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, a autoridade julgadora terá 20 dias aí para emitir o seu julgamento, né? Que pode decorrer aí no arquivamento do PAD, nós vimos, ou então na aplicabilidade de alguma sanção disciplinar, né? Então é dessa forma que acontece, tá bem? Então, vamos fazer a análise desse relatório, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem e, se possível, que vocês ligassem. Tudo bem, Mari, não tem problema não. Tranquilo. Eu gostaria que vocês
habilitassem a câmera, né? É legal a gente estar fazendo essa interação por vídeo. E, claro, qualquer intervenção que vocês precisam fazer, pode habilitar o áudio, tá? E a gente vai falando por aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Para a gente dar início. Vamos ver, então. Vocês passaram bem o final de semana? Sim? Bom, então vamos lá. O primeiro que nós vamos fazer, então, é a análise desse relatório final, tá? Então, esse aqui é um relatório final. Deixa eu só colocar aqui para admitir, senão eu não consigo ver. Esse é um relatório final, então, tá ok? E esse relatório final foi expedido, então. Foi expedido em um município, em um determinado município, que foi um PAD realizado, tá ok? Nesse determinado município. Eu fiz aqui, eu apaguei alguns dados que pudessem identificar, né? Até para preservar aí tanto os membros da comissão, quanto o município, quanto o advogado que interpôs, porque depois desse processo, né, como eu expliquei para vocês, o que acontece? Todo o cuidado relativo ao PAD deve ser tomado. Então, todos os princípios devem ser seguidos dentro do PAD. Por quê? Porque qualquer ato que, de certa forma, prejudique a defesa do servidor que está sendo acusado nesse processo pode ser um ato aí que gere uma nulidade do PAD e até mesmo causando a reintegração do servidor caso ele tenha sido demitido, exonerado, tá ok? Esse processo especificamente teve um relatório final e depois teve um julgamento da autoridade, que vocês verão posteriormente, e depois o servidor entrou, pleiteou judicialmente, tá? Alegando diversos erros, diversos vícios na condução desse processo administrativo disciplinar. Então, esse é o relatório final, tá? Que foi expedido pela comissão julgadora do processo administrativo disciplinar, especificamente neste caso. Há muitos municípios que possuem comissão permanente para julgamentos e apurações de irregularidades dentro da administração pública, tá? Eles até recebem algum tipo de gratificação quando é permanente. Mas, de uma maneira geral, não há essa comissão formada permanente, que é possível analisar diversos casos, e eles vão sendo formadas de acordo com a demanda, tá? Com a demanda aí se instaura. Então, a comissão do processo administrativo disciplinar, designada pelo senhor prefeito, publicada no Diário do Noroeste, aconteceu em 2015, tá? Tendo ultimada a coleta de provas consistentes na juntada de documentos e oitiva de testemunhas, bem como tipificada a infração e finalmente apresentada a defesa escrita, vem para os fins previstos em lei. Então, quais são as fases que nós podemos observar nesse relatório final? Nós temos a fase de instauração, porque foi publicado no Diário do Noroeste, todos os membros da comissão julgadora.
Temos também a fase de inquérito, nós podemos já visualizar aí, com a juntada de documentos e oitiva de testemunhas, né? Temos também, logo de cara que nós podemos, que foi tipificada a infração, então foi verificado que houve alguma irregularidade que seja condizente com uma infração disciplinar, e finalmente foi apresentada a defesa, tá? Então, ele foi automaticamente acusado, ele virou acusado porque foi tipificada a infração, foi verificado que houve algum tipo de infração disciplinar, tá? E apresentou a defesa escrita, que é a defesa apresentada pelo servidor que está sendo acusado, tá bem? E daí o relatório final conta os fatos. Então, do que se tratou esse PAD? A denúncia inicial foi proposta por meio da comunicação interna, fundamentada na lavratura de BO, em desfavor da servidora, consignando em seu desfavor o cometimento dos seguintes fatos. Então, quais foram os fatos imputados à servidora nesse processo administrativo disciplinar? Que no dia 26 de 2016, por volta das 16 horas, teria agredido com tapas o filho de 2 anos de idade, que a servidora vem apresentando comportamento incompatível com o exercício das funções, pois há relatos de que supostamente e de forma constante agride física e psicologicamente as crianças sob sua responsabilidade. Neste caso, tratava-se de uma servidora ocupante do cargo de educadora infantil, tá? Aquelas pessoas, aqueles servidores que trabalham em centros de educação infantil, que são as creches. Então, ela estaria agredindo tanto fisicamente quanto psicologicamente as crianças neste município, tá bem? Então, este era o fato. Quando da instauração, foi dada a tipificação para o fato, que é a ofensa física em serviço, tá? Então, de acordo com o relatório, com os dados, com os fatos, foi tipificado de acordo com o estatuto do servidor deste município especificamente, tá? No mais, na fase de instrução, então eles se basearam na juntada de documentos, que é a prova documental, na oitiva de testemunhas, no interrogatório da servidora e, finalmente, na acariação. Então, teve até mesmo acariação. Então, a testemunha falou uma coisa e outra testemunha falou outra, né? Então, são fatos aí que geram alguma dúvida para a comissão. Também é possível realizar a acariação, assim como no processo penal, tá bem? A acariação é quando, por exemplo, você faz alguma inquirição de alguma testemunha, que ela diz sobre determinado fato de uma forma, e vem outra testemunha e diz de uma forma contrária. Então, entram em contradição. Entrando em contradição, é possível que a comissão julgadora, ou até mesmo o juiz, caso se trate de um processo judicial, convoque novamente essas pessoas que entraram em contradição para prestar um novo depoimento, né? E instruam elas de que qualquer tipo de testemunho falso, irregular, não colaborando com a justiça, com a verdade, é cabível até mesmo de processo penal. Então, essas pessoas depõem novamente e daí é verificado se houve ou não contradição. Nesse caso, nós vamos verificar que houve a ocorrência de uma contradição que, posteriormente, no momento da acariação de um novo depoimento prestado, a testemunha volta atrás e confirma o que a outra disse, né? Então, é verificado dessa forma. Então, aqui fala novamente a testemunha. Então, uma das testemunhas fala o seguinte, que no dia dos fatos foi até a creche buscar o seu filho, era por volta das 4h15, se eu não me engano, né? Que a coordenadora autorizou a sua entrada, que naquele horário não é costume a própria mãe ir até a sala buscar a criança, pois não era o horário de saída, mas nesses dias a diretora não estava na creche e a coordenadora não podia deixar a recepção, bem como, por ser próximo do horário de saída, autorizou a depoente fosse buscar o filho direto na sala. E continuou, ela, que é a educadora, que no caso é a servidora acusada, ela estava de costas para a porta, estava agachada em frente à criança e ela gritava com ele,
que ele ficasse quieto e colocasse o sapato porque a mãe viria buscar. Aí quando só que ela gritava muito. Quando me viu, ficou meio assim e fiz assim, gesto de silêncio, que ela não falasse nada, que eu estava ali. Fiquei alguns segundos encostada no portão vendo. Aí ele, acho que bravo, bateu as perninhas no chão. Quando ele jogou o sapato, e nesse momento ela, que é a indiciada, agrediu ele fisicamente, 3, 4 tapas, não contei. Então, aqui a testemunha fala. Depois teve mais outras testemunhas, inclusive a diretora da creche, que prestou o depoimento, tá? E aqui tem os fundamentos, né, do que se trata, em especial a infração apurada aqui, que é a agressão física. E nós vamos perceber a acariação neste relatório, nesse momento aqui. Tá? Acho que é mais aqui para o final. Tem um momento aqui que foi determinada a acariação entre duas testemunhas. Uma testemunha se contradisse em relação ao testemunho da outra, então por isso que foi necessário. Não, o relatório final não está no grupo, no Drive, tá? Não tá. Então, depois tem a conclusão da comissão sobre esses fatos. Qual foi a conclusão? Tá? A conclusão é que, por tudo que foi exposto, então, analisando toda a prova documental, toda a prova testemunhal, tudo, unanimemente, né? Ou seja, de forma unânime, todos os membros opinaram pela responsabilidade funcional da servidora. Então, eles verificaram que sim, teve uma responsabilidade funcional dela, uma vez que restou demonstrado que por volta das tantas horas ela agrediu de fato um aluno, tá? Um aluno de 2 anos de idade. Constatou-se por consequência que a servidora vem apresentando um comportamento incompatível com o exercício das funções, ou seja, uma pessoa que não tem paciência, não tem controle, então não é compatível com o exercício de ser educadora infantil, né? Porque há relatos que de forma constante ela agride física e psicologicamente as crianças sobre a sua responsabilidade. Então, diante dessa conduta que foi descrita acima e até mesmo comprovada com as provas, evidencia-se que a indiciada transgrediu o artigo 135 da Lei Municipal, que fala sobre a ofensa física em serviço, tá? Conduta essa que possui como penalidade a demissão. Então, o próprio estatuto desses servidores públicos desse município previa a penalidade de exoneração para quem assume uma conduta funcional como essa. Então, o relatório opinou pela exoneração da servidora. E, de fato, a autoridade julgadora, que é o prefeito deste município, exonerou a servidora e se baseou nesse relatório da comissão. Então, o julgamento dela foi pela exoneração. Depois, posteriormente, ela entrou com uma ação de reintegração, alegando vícios nesse processo, porém, a juíza nem mesmo chegou a analisar o mérito e o processo foi extinto, tá? Então, só para que vocês saibam o que é um relatório final. Um relatório final é nesse sentido, então, todo esse trabalho é como se fosse um processo mesmo, né? É como se fosse um processo. E atrelado a isso, tá? Continuando aí no poder disciplinar, voltando um pouquinho, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Então, nós vimos que o processo disciplinar, ele pode ser diretamente já um processo administrativo disciplinar, quando ele tem a materialidade da autoria,
ele tem a materialidade dos elementos, das infrações, então há provas consistentes, os fatos são consistentes, a gente consegue identificar o autor e a infração, tá? Ou até mesmo por meio de uma sindicância. Então, inicia-se com uma sindicância, quando eu não tenho elementos sólidos para que eu consiga realizar esse tipo de investigação, eu me utilizo de uma sindicância. Quando ela é investigativa, eu ainda vou apurar todos os fatos. E, posteriormente, ela pode passar a ser punitiva, porque dentro da própria sindicância eu já consegui identificar ali o autor, a infração, eu já consegui colher elementos suficientes. Porém, quando se tratar de uma sindicância que vai punir o servidor investigado, o servidor acusado, as penalidades que são que podem acontecer na sindicância, que seria um inquérito, lembra que nós falamos? Seria um inquérito para apuração. Quando eu dou uma nomenclatura de sindicância punitiva, eu tenho que observar a ampla defesa e o contraditório do acusado, tá? Então, ela perde um pouco a essência de ser inquérito, né? Que é investigativo, que é inquisitivo, eu não tenho que observar elementos de contraditório e ampla defesa, e ela assume uma roupagem de sindicância punitiva, porque vai dar uma sanção ao servidor, tá? Mas quais sanções podem acontecer dentro da sindicância? Quando ela assume essa roupagem punitiva, apenas a advertência e a suspensão por menos de 30 dias. Caso seja uma infração que acarrete uma sanção maior, mais séria, mais gravosa, aí automaticamente tem que ser instaurado o PAD. Ela tem que migrar para o processo administrativo disciplinar em sentido estrito, tá bem? Que daí é possível outras penalidades, outras sanções mais gravosas. Compreenderam, pessoal? Professora, Oi. a sindicância punitiva, ela acontece quando já tem, quando já se sabe que a pessoa fez, já tem provas, né, que a pessoa fez, não precisa de investigação, é isso? Na verdade, a sindicância punitiva, ela acontece quando você consegue já delimitar quem foi o servidor, quem foi o autor, e consegue já delimitar quais fatos ocorreram, quais infrações ocorreram. Pode ser por meio de provas documentais que você tenha, boletins de ocorrência, ou até mesmo de algum depoimento que surgiu nessa sindicância investigativa, ou caso ela se torne já uma sindicância punitiva logo de cara, porque a nomenclatura não vai mudar, é apenas sindicância que nós falamos. Mas você já consegue delimitar servidores, você não vê apenas como fatos de irregularidade sem delimitar quem é o servidor que foi responsável por esse tipo de infração. Compreendeu? Eu entendi, mas é assim, então, a sindicância, ela pode ir direto para punitiva. Sim. Ou se não, ela é uma consequência e vai investigativa, e se não arquivar, vai punir? É isso se não for caso de exoneração? Isso. Tá? A sindicância, ela já pode ir direto como punitiva, porque você já tem elementos suficientes. Porém, você vê que não é um fato, uma infração tão grave e sabe que dará uma advertência ou tão somente uma suspensão por menos de 30 dias, ou mesmo a administração pública, ela decida iniciar com uma sindicância, tá? Mesmo sabendo ou não sabendo qual será a consequência dessa apuração. E verifique-se no curso do processo que é uma situação, um fato grave. Migra-se para o PAD em sentido estrito, ou ela já se torna uma sindicância punitiva. Você já consegue identificar, iniciou ali como uma investigação, ou você já tem elementos que identifique, porém, são sanções mais leves. Advertência ou suspensão por menos de 30 dias. Professora, e no PAD, e se entrar com o PAD? Não tem problema, não invalida, não invalida. Tanto é que nós tínhamos entendimentos e até mesmo alguns acusados que eram exonerados na administração pública alegavam a nulidade do processo administrativo disciplinar porque ele já se iniciava num processo administrativo disciplinar em sentido estrito. Porém, nós temos julgados e o entendimento é de que
o processo administrativo em sentido estrito, ele não viola e não causa, não gera qualquer nulidade. Então, não é uma regra, não é obrigatório instaurar uma sindicância primeiro e só após um PAD. Você pode já instaurar um processo administrativo disciplinar de imediato, desde que você tenha elementos suficientes ali. Eu tenho elementos de autoria, eu consigo individualizar quem é o autor, quem é o servidor responsável por aqueles fatos, eu consigo delimitar quais são os fatos, tá? E pode já pleitear, instaurar de imediato o processo administrativo disciplinar, tá bom? Entendi, Professora, fazer uma pergunta? Sim. Professora, a sindicância, ela é interna, Isso. totalmente interna, tá? Dela pode surgir o PAD. Sim. No caso que a senhora colocou aí, houve a exoneração do funcionário. Uhum. E na parte criminal, como que resolve aí? Como no caso seria da lesão corporal, como que fica? Então, como se trata de menor, né, seria remetido ao Ministério Público cópia do processo administrativo disciplinar, tá? Então, é mandado todo o processo administrativo disciplinar para o Ministério Público e ele tem o condão de instaurar ali uma denúncia em face da pessoa, tá? Uma denúncia ou uma queixa-crime, até porque já pré-existia o boletim de ocorrência. O que a gente tem que deixar muito claro, que vocês entendam, é que são 3 esferas independentes, tá? Então, ainda que foi sinônimo de exoneração dentro do processo administrativo disciplinar, esse caso que eu demonstrei para vocês não quer dizer que ela terá uma sentença penal condenatória, tá? Mas são 3 esferas, tanto civil, quanto administrativo, quanto penal, criminal, que pode ocorrer em razão de um fato irregular, de um fato ilegal que aconteça dentro da administração pública, Então, para que eu consiga punir o servidor administrativamente, né, dar uma sanção disciplinar, é por meio da sindicância e do processo administrativo disciplinar. A punição criminal é um outro processo independente do administrativo. Tá? Mas se ele não foi condenado, professora, no criminal e foi exonerado, ele pode pedir para voltar? Não, não. Tá? Nós temos entendimentos que os julgados deixam claramente a independência dessas esferas, tá? A independência dessas esferas. Até porque, como vocês viram nesse caso especificamente, a própria infração disciplinar já previa a penalidade de demissão, de exoneração, tá? A não ser que sejam elementos muito claros da questão da culpabilidade do servidor. Aí é possível você trazer ali uma prova do seu processo criminal para alegar uma nulidade, um pedido de reintegração em caso de exoneração. Mas são esferas independentes. Isso a doutrina e a jurisprudência deixam muito claro, tá bem? E até essa questão da prova, foi legal vocês perguntarem, por quê? Aqui eu só coloquei, instruir aqui para que vocês lembrem aí, ó, as principais fases do PAD, né? Então, a instauração, o inquérito e o julgamento, tá? Aqui que fala que a condução da comissão tem que ser composta por servidores estáveis, né? É essencial. Falamos dessa questão na última aula. Se a defesa técnica oferecida por advogado, a ausência dela, ela gera nulidade? Falamos sim, professora. Falamos da súmula também, né? Vinculante, né? Isso. Isso, ótimo. Então, mais uma matéria importante aí para vocês gravarem, que é a súmula vinculante número 5 do STF. Então, a ausência de defesa técnica não gera nulidade, né, do processo, tá? E não ofende aí a Constituição. Falamos do excesso de prazo? Sim. Também, né? Sim.
A questão do prazo, então eu coloquei. E agora a súmula 591, que é muito interessante, da prova emprestada, tá? Eu posso me utilizar de uma prova que esteja no processo penal para me amparar dentro do processo administrativo? Acho que sim. Tá? Então, essa súmula 591 fala exatamente isso. Vamos para o nosso a nossa nova sala ali, porque senão vai terminar nosso tempo. Pode ser? Acessem o outro link que eu encaminhei, tá? Vou finalizar aqui. Professora, Oi, essa súmula 500 e... 91? Isso, você não falou dela semana passada, não. Não, né? Eu Ó, Não, eu não você falou estava da na aula. 05. Eu não estava na aula, mas eu assisti a aula gravada. Eu não tenho anotado esse Nós vamos comentar ela, tá bom? Eu tenho só a súmula 05 aqui, Tá. anotada. Nós vamos fazer, então, o comentário da 591, que fala sobre a prova emprestada dentro do PAD, tá? Aqui, 92 a gente viu também. Aham. A 592 falou do prazo, né? De conclusão. Sim. Isso. A gente volta na 591, tá? Tá. Beleza, eu vou esperar vocês na outra sala.